No vídeo anterior, eu te mostrei como o Bitcoin já tornou mais de 80 mil pessoas milionárias só nos seus primeiros anos de existência. De acordo com uma conta que a gente fez em cima dessa lista de milionários com Bitcoin, só 13 mil desses 80 e poucos mil realizaram a liquidez deles, ou seja, investiram e de fato sacaram depois o dinheiro em dólares ou reais, ficando milionárias nas moedas dos seus países. Mas 68 mil dessas pessoas acreditam que podem aumentar ainda mais o patrimônio delas usando o Bitcoin e proteger ele também tratando a moeda como uma reserva de valor. Esse grupo de pessoas que acredita que pode aumentar o patrimônio com cripto está tirando proveito de um padrão oculto que a gente viu na primeira aula como funciona para lucrar consistentemente. Esse padrão acontece graças ao halving, evento que acontece a cada 4 anos no Bitcoin. E esse halving nos prova que mais importante do que ter pressa na hora de comprar ou vender seus Bitcoin é saber a hora certa de entrar e de sair, porque a verdadeira riqueza não está nem na compra e nem na venda, mas sim no tempo entre esses dois momentos. Existem casos e casos, e na aula de hoje você vai descobrir o perfil das pessoas que ficam ricos com Bitcoin. Esse pessoal que usa os halvings para maximizar seus retornos em cripto e que também entendeu o aspecto de reserva de valor do Bitcoin está se preparando para um futuro onde a moeda dominante da economia global vai ser diferente. E existem duas razões importantes pelas quais essa moeda dominante da economia global vai ser diferente. O primeiro motivo é que o real e o dólar são programados para se desvalorizar ao longo do tempo, enquanto com o Bitcoin é o contrário. Ele foi programado para se valorizar no longo prazo. O segundo motivo é que o dólar americano está se aproximando do final do seu auge no topo da cadeia alimentar das moedas globais. E a data de validade da moeda dominante hoje em dia coincide com a ascensão do Bitcoin. Se você não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo que assista agora mesmo. É só tocar no botão aqui em cima da sua tela para voltar e conseguir ver ele. Agora, nesse segundo vídeo, nessa segunda aula, nós vamos dar um passo além. Eu criei uma regra para a segunda aula. O objetivo de hoje é que você saia daqui com algo prático para aplicar ainda hoje e saber se a decisão mais inteligente agora é comprar cripto ou esperar um pouquinho mais. Eu vou mostrar para ti como que você pode usar um sistema para decidir a hora certa de comprar e vender criptos. Eu vou dar na sua mão uma ferramenta que vai te ajudar a ter lucros previsíveis e que cabe no seu bolso, é acessível pelo seu celular e pode ser consultada a um clique. Lembrando aqui que esse curso gratuito foi construído para te entregar os melhores métodos que você pode usar para proteger e multiplicar o seu patrimônio com cripto. E a única coisa que você precisa fazer para isso é acompanhar até o final as 4 aulas desse curso gratuito. Hoje a gente vai chegar na metade dessa jornada e você já está muito perto de saber como antecipar a sua liberdade financeira com criptomoedas. Na aula seguinte, a aula de número 3, você vai aprender a criar renda passiva usando cripto, para ter dinheiro caindo na sua conta todos os meses sem precisar trabalhar ou se esforçar além da conta. E por fim, na última aula, a aula de número 4, eu vou te mostrar uma rota, um mapa para você antecipar sua liberdade financeira usando as criptomoedas. Além disso, ao final das 4 aulas, eu vou te convidar também para fazer parte da primeira turma de 2023 do Viver de Renda Cripto, um treinamento que eu dou junto com o Bruno Perini e que já ajudou mais de 5 mil pessoas a conquistar a liberdade financeira, proteger seu patrimônio e multiplicar sua riqueza usando cripto. Ao longo desse nosso curso gratuito aqui, eu vou te mostrar como você pode ganhar de graça uma bolsa de estudos integral para fazer o Viver de Renda Cripto sem pagar nada. Então fica de olho. Mas agora, vamos descobrir que sistema é esse que pode ajudar as pessoas a terem lucros mais previsíveis com criptomoedas. Bora lá. Para chegar nesse sistema e eu te ensinar a usar ele, a gente precisa passar por 3 etapas. A primeira etapa da aula de hoje se chama de o paradigma do Bitcoin e vai te ensinar a se apoiar em ombros de gigantes. A segunda etapa da aula de hoje vai te ensinar qual que é o perfil de pessoa que fica rico com Bitcoin e criptomoedas. E a terceira etapa é o momento no qual eu vou te ensinar esse sistema de lucros previsíveis. Vambora?
Para entender o paradigma do Bitcoin, eu vou te apresentar uma pessoa chamada Michael Saylor. Michael Saylor é um engenheiro aeroespacial formado pelo Massachusetts Institute of Technology, uma das faculdades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Atualmente, ele é uma das 2.000 pessoas mais ricas do mundo, ou seja, tá numa fatia aí que representa menos de 1% da população mundial, menos do que 0,0001%. A fortuna dele está estimada em algo perto de 2 bilhões de dólares e, de acordo com a Forbes, ele é a quarta pessoa mais rica em cripto do mundo. Michael Saylor fez a fortuna dele ao longo da evolução da internet e nas últimas décadas tem sido CEO de uma empresa chamada MicroStrategy, que trabalha com dados. Não é só com Bitcoin que o Saylor fez uma fortuna. Ele já enxergou o futuro algumas vezes. Por exemplo, quando fez fortuna comprando e vendendo domínios na internet. Domínios nada mais são do que o nome de um site, como paradigma.education, grupoprimo.com ou vocêmaisrico.com.br. Quanto mais simples um domínio, normalmente mais valioso ele é. E o Michael Saylor, lá no começo da internet, comprou centenas de domínios curtos porque viu valor nessa nova espécie de ativo digital. Até hoje o Michael Saylor tem vários desses domínios, alguns muito valiosos, como por exemplo hope.com, esperança.com, ou voice.com, voz.com. Dia ou outro ele vende alguns desses ativos digitais por algumas centenas de milhares ou até milhões de dólares. Em 2021, ele vendeu esse tal desse voice.com pela bagatela de 30 milhões de reais, sendo que ele deve ter pago 10, 20, 30 ou 40 reais por isso lá no começo da internet. Em 2012, o Michael Saylor publicou um livro chamado A Onda Mobile, onde argumentou que a computação móvel, seria o próximo grande paradigma da internet. Mas isso já faz 10 anos, o que é uma eternidade para a história da internet, o que significa que o próximo grande paradigma já pode estar batendo na nossa porta. Antes de falar dele, vamos olhar um pouquinho para trás e entender, ao longo da história da computação, quais grandes paradigmas se apresentaram. É importante entender também que quem melhor conseguiu visualizar um próximo paradigma e capitalizar em cima dele foi quem mais ganhou dinheiro a cada momento do tempo. A primeira era da computação foi a era dos mainframes. Nos anos 70, os mainframes eram aqueles computadores enormes que ocupavam uma sala inteira. Grandes bancos começaram a adotar a computação nos seus processos e desenvolveram intranets, ou redes fechadas. A segunda era, na década seguinte, foi a era dos PCs. Essa era foi marcada pelos computadores pessoais, que substituíram os mainframes. Eram computadores menores que cabiam nas mesas das pessoas. A terceira era foi a era da internet. Essa é a era que muitos de nós lembramos com tanto carinho, quando os CDs eram distribuídos nas praias, nas ruas, e estava todo mundo desesperado para colocar eles no computador, criar um e-mail e começar a acessar a grande rede mundial de computadores. Foi nessa época que surgiram ferramentas como o ICQ, o MSN e outras plataformas de comunicação que até não existem mais. A quarta grande era, ou quarto grande paradigma da computação, foi a era móvel. A computação saiu dos computadores que ocupavam uma sala inteira e dos computadores que ficavam em cima da mesa, migrando para os computadores que ficam no nosso bolso, os celulares. Foi quem anteviu cada uma dessas transições de uma era para outra, que se deu muito bem e ganhou muito dinheiro. Voltando à MicroStrategy, empresa do Michael Saylor, ela se deu muito bem tanto no começo do paradigma da internet, quanto no começo do paradigma da computação mobile, antevendo o futuro e adaptando a sua postura em face a ele. Agora, na década de 2020, a aposta da MicroStrategy e do Michael Saylor é o Bitcoin. Saylor acredita que o Bitcoin é pilar fundamental de uma nova era na qual a internet e a economia global estão entrando agora. Nos últimos anos, ele e a empresa a MicroStrategy vêm trocando todos os dólares que têm disponíveis por Bitcoin. Recentemente, em 2021, a MicroStrategy comprou nada menos do que $1 bilhão em Bitcoin e continuou comprando mais moedas. Se você pegar até hoje, ela já trocou mais de $2 bilhões por Bitcoin. Por que o Michael Saylor fez isso? Por que ele está apostando na empresa dele no Bitcoin? Por que esse homem que enriqueceu com a ascensão da internet e depois com a ascensão da computação móvel tem tanta convicção de que a gente pode estar testemunhando agora um momento de ascensão das criptomoedas? Por que ele tem tanta convicção em trocar dólares por cripto? O meu palpite é o de que o Michael Saylor reconhece que cripto é o próximo grande paradigma da internet e que o Bitcoin
é a única rota de escape, caminho de fuga, terceira via possível para salvar a economia da situação em que ela se encontra agora. Eu vou te explicar o que isso significa. Lembra do que eu falei na primeira aula, de que o reinado do dólar como moeda dominante na economia global pode estar chegando ao fim? Agora é hora de você entender isso direitinho. Em 2022, a dívida pública dos Estados Unidos bateu 30 trilhões de dólares pela primeira vez. O custo dos juros dessa dívida já pesa no orçamento norte-americano. Acontece que nos últimos meses os juros têm subido ainda mais. O Banco Central americano tem precisado fazer isso para tentar controlar a inflação que está dando as caras por lá. Se eles continuarem subindo os juros indiscriminadamente, colocam em risco empresas, bancos e todo tipo de instituição no país que deve bastante dinheiro. Se eles não subirem os juros e a inflação continuar correndo solta, o poder de compra do dólar vai ser corroído ao longo do tempo. Repare como eles estão entre a cruz e a espada, num beco sem saída, ou com a bunda na parede. Dentre os caminhos que restam para preservar a solidez do dólar, um deles envolve implementar medidas de controle de capital, restringindo os fluxos de dinheiro e impedindo as pessoas de sair do dólar para migrar para outros ativos. Pois note que já tem uma série de empresas, das pequenas às grandes, interessadas em fazer isso, em trocar dólares por um dinheiro que é mais apolítico, mais resistente e mais programado para se valorizar no longo prazo. Repara nessa lista aqui. Ela mostra empresas listadas em bolsa de valores que estão alocando o dinheiro delas ao Bitcoin. Note o que está acontecendo ao redor do mundo, inclusive com gigantes como, por exemplo, a Tesla. Todas as empresas dessa lista já pegaram um pedacinho do caixa delas e alocaram a cripto. Eu acho isso fascinante porque vem de uma época em que nem meus tios tinham coragem de investir em cripto, muito menos uma empresa negociada em bolsa. Costumam falar que no começo o Bitcoin era coisa de aventureiros e nerds na internet, depois virou coisa de especuladores e investidores. Agora tá virando coisa de empresas e eventualmente vai virar coisa de estados-nação. O ponto é, em que momento dessa jornada você quer entrar? Lá no final, quando já vale muito, ou antes, quando ainda não tiver realizado todo o seu potencial? Uma curiosidade sobre essa tabela aqui, inclusive, é que a Tesla, que tem Bitcoin no seu balanço, hoje tem uma capitalização de mercado, inclusive, menor que a do próprio Bitcoin. E, aproveitando que a gente está falando da Tesla, eu acho interessante a gente conhecer um pouquinho sobre o CEO da empresa e a relação dele com a criptomoeda. Estamos falando de ninguém menos do que Elon Musk. Musk é um cara que já criou e investiu em várias empresas. O PayPal, em 1999, por exemplo, foi uma oportunidade que ele teve de criar uma gigante dos pagamentos online e que nos mostra que ele entende muito de dinheiro e comércio eletrônico. A SpaceX, que foi criada mais para frente, é uma empresa de foguetes. A Tesla, uma empresa de carros eletrônicos. A OpenAI, na qual o Elon também investiu, é uma empresa de inteligência artificial. Ganhou notoriedade até recentemente com o lançamento do infame ChatGPT. Atualmente, o Elon Musk tem iniciativas em 8 setores diferentes: automotivo, aeroespacial, de telecomunicações, energia solar, transporte, infraestrutura, saúde e inteligência artificial. E, assim como o Michael Saylor, o Elon Musk tem uma trajetória de prever os próximos paradigmas e conseguir fazer fortuna em cima deles. Foi assim quando ele explorou o comércio eletrônico no começo da internet. Foi assim quando ele explorou a ideia do transporte espacial com a SpaceX, quando previu que empresas privadas iam explorar comercialmente o espaço e não apenas a NASA ou empresas nacionalizadas pelo governo. E isso está se repetindo agora com o Bitcoin, tanto no CNPJ quanto no CPF do Elon Musk. Isso mesmo. Você já sabia que ele também é pró-cripto e está atolado de moedas? Elon acredita, assim como Michael Saylor, que as moedas governamentais como nós conhecemos hoje estão com os dias contados e trocou boa parte dos dólares do caixa da Tesla, a empresa dele, por Bitcoin. Como pessoa física, e olha lá, uma das pessoas mais ricas do mundo, Elon Musk comprou não só Bitcoin, como também tem outras moedas como Dogecoin. Elon Musk, assim como Michael Saylor, está enxergando o próximo paradigma da internet e colocando o dinheiro dele nessa tendência. O que eles têm em comum? Elon e Saylor têm um traço importantíssimo em comum e para evidenciar ele,
eu vou te mostrar a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo hoje. Nessa lista, dá para ver a indústria na qual cada uma dessas pessoas fez a sua riqueza. Tenta ver se você consegue perceber um padrão. A ascensão da internet gerou 7 das 10 maiores riquezas do mundo moderno. 7 dessas 10 pessoas aqui fizeram a fortuna delas online. Isso mostra que a internet teve um papel fundamental na criação de riqueza nas últimas décadas e que quem investiu na web cedo se deu muito bem. Quem enxergou esse paradigma enquanto o resto do mundo ainda tinha medo ou receio, ganhou muito dinheiro. E a pergunta que importa agora é: qual a chance de que a ascensão das criptomoedas tenha um efeito parecido como esse? Qual é a chance de que daqui a 10 anos a gente olhe para uma lista dessas, das pessoas mais ricas do mundo, e veja que 7 das 10 pessoas mais ricas fizeram as suas fortunas com cripto? Bom, a chance é muito maior do que você imagina. Olha só esse gráfico. Ele compara a evolução da internet com a evolução de cripto no começo de ambas as tendências. No eixo superior horizontal do gráfico, a gente vê a primeira década da internet, de 1990 até os anos 2000. E a linha verde nos mostra o número de usuários que tinha dentro da internet a cada ano ao longo dessa década. Em 91, tinha menos de 10 milhões de pessoas na internet. Em 93, a gente bateu 10 milhões de pessoas online. Em 96, a gente bateu 100 milhões de pessoas online. E esse número continuou crescendo. De acordo com a ONU, hoje em dia, tem mais de 5 bilhões de pessoas com internet mundo afora. Sendo que poucas décadas atrás, quase ninguém jamais tinha tido acesso à internet. Agora repara no gráfico de novo, na parte inferior horizontal. Ela mostra os anos que vão de 2014 até 2024. E aqui a gente não está mais falando de usuários da internet, mas sim de usuários de criptomoedas. A linha azul dentro do gráfico mostra o número de usuários de cripto de 2014 até hoje, e projetando aí até o ano que vem, também medidos em milhões. Repara, em 2015, menos de 10 milhões de pessoas tinham criptomoedas. Em 2017, a gente bateu o número de 10 milhões de usuários com criptomoedas. Em 2020, a gente bateu o número de 100 milhões de pessoas com criptomoedas ao redor do mundo. E esse número continua crescendo. Se me perguntassem há 10 anos atrás se eu achava que um dia 5 bilhões de pessoas iam ter cripto, talvez eu dissesse que era loucura. Mas hoje em dia, isso é questão de tempo. Repara como a linha verde e a linha azul no gráfico andam basicamente juntas. Criptomoedas hoje estão na mesma etapa da evolução que a internet estava um pouco antes dos anos 2000. Se você tivesse visto a internet despontar na década de 90 e tivesse convicção, certeza, segurança de que ela seria o que é hoje, você não teria começado a usar a internet antes? Não teria criado um blog, criado uma presença, comprado alguns domínios, ou aberto uma empresa que trabalha com isso? Agora, faça-se a pergunta: se você tivesse convicção sobre qual que é o próximo grande paradigma da computação, se você perceber que criptomoedas são um fenômeno da mesma proporção que a internet teve, não é sua responsabilidade começar agora a estudar, estar exposto e passar a dominar criptomoedas? É uma responsabilidade sua, não comigo, é uma responsabilidade sua com o seu eu do futuro. E o momento agora é o melhor possível, que nem a gente viu na primeira aula. Criptomoedas não são mais uma ideia tão arriscada quanto era antes, mas ainda tem muito potencial a ser cumprido. Tem muito upside para realizar. Antes de continuar, eu queria trazer um recado para você. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir inscrições para a primeira turma de 2023 do treinamento Viver de Renda Cripto. Através desse treinamento, eu e o Bruno Perini já ajudamos mais de 5 mil pessoas a acelerarem a liberdade financeira delas usando criptomoedas. E ao longo desse curso gratuito que eu estou dando nessa semana aqui, tem 3 pessoas que vão ganhar uma bolsa integral de estudos para assistir a esse treinamento completo, inteiramente de graça. Hoje, por exemplo, uma pessoa vai ganhar uma bolsa integral de estudos. Sabe quem? A pessoa que deixar o comentário mais criativo usando a hashtag CriptoELiberdade e explicando sucintamente por que as suas chances de ficar rico aumentam quando você se expõe a cripto. Captou? Usa a hashtag CriptoELiberdade e explica sucintamente por que as suas chances de enriquecer aumentam quando você se expõe a cripto. Eu vou dar só um exemplo aqui de comentário para você perceber como é fácil participar. Exemplo, hashtag CriptoELiberdade. Com criptomoedas eu consigo tirar o meu país do meu dinheiro, sem precisar tirar o meu dinheiro do meu país.
Viu como é simples? Só não vale usar esse mesmo comentário, né? Escreve o seu, deixa aqui embaixo e a partir daí você já está elegível a ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar de graça ou viver de renda cripto. Se você ainda não deixou o seu comentário, pausa o vídeo aqui mesmo e deixa agora. Já escreveu? Pronto para continuar? Bora! Bora voltar aqui para a segunda etapa da aula de hoje. Você já deve ter entendido que a gente está atravessando uma primavera cripto, um momento ideal para se expor a esse mercado. Mas talvez tenha se perguntado, será que existe um perfil de pessoa específico que fica rico com criptomoedas? Será que são só os muito ricos que estão ficando ainda mais ricos? Ou essa é uma oportunidade que pode ser usufruída por qualquer pessoa? Vamos começar de cima para baixo. É fato que os mais ricos conseguem ficar mais ricos ainda com criptomoedas. Muitos preferem até permanecer anônimos, mas a Forbes já listou alguns investidores que ficaram bilionários graças ao Bitcoin. Um dos nomes mais conhecidos da lista talvez seja o dos irmãos Winklevoss, os gêmeos que alegaram ter criado o Facebook antes do Mark Zuckerberg. Eles pegaram o dinheiro que receberam do Zuckerberg no processo que expulsou eles do Facebook, investiram em Bitcoin e, em 2013, já tinham transformado 11 milhões em 32 milhões de dólares. A Forbes estima que hoje, em 2023, a fortuna deles esteja na casa de 1,4 bilhões de dólares. Basicamente, comprando Bitcoin e esperando. Uma forma muito rudimentar de trade que funcionou para eles e também para outras pessoas. Também tem gente, é claro, que criou negócios dentro desse ecossistema, como é o caso do Changpeng Zhao, a pessoa mais rica do mercado de cripto, fundador e CEO da Binance, a maior corretora de cripto hoje em dia. CZ, como ele é conhecido, é hoje a 19ª pessoa mais rica do mundo. Brian Armstrong, o fundador de outra exchange, outra corretora de cripto, a Coinbase, também está entre os mais ricos aí dos Estados Unidos. Devin Finzer e Alex Atala, por sua vez, cofundaram o OpenSea, um mercado de NFTs, e também entraram aí para a lista de bilionários da Forbes em coisa de 3 ou 4 anos. Se a gente descer um pouco do nível, sair dos bilionários e mega empresários, dá para ver também que outras figuras, outro tipo de perfil, fez uma boa grana com Bitcoin e criptomoedas. Um caso que me vem à cabeça é o do Jeremy Gardner, que aos 20 e poucos anos ficou milionário com Bitcoin e já saiu alugando casa para transformar em santuário das criptomoedas, tanto na costa oeste quanto na costa leste dos Estados Unidos. Quem ficou curioso, joga no Google depois, CryptoCastle. Como um jovem de 18 anos que comprou 83 Bitcoin depois de fazer uma aposta com os pais, e acabou ficando milionário com esse investimento. E como o caso do Eric Finman, que em 2011 recebeu 1000 doletas da avó dele para investir em Bitcoin. Na época ele comprou algo perto de 100 Bitcoins, o valor da moeda subiu significativamente e hoje Finman tem uma fortuna estimada aí na casa dos 5 milhões de dólares. Detalhe, em 2011, quando fez a primeira compra dele, o Finman tinha só 12 anos de idade. Tem vários casos como esses de crianças que ganharam dinheiro de adulto investindo na hora certa em criptomoedas. O Bitcoin já rendeu uma grana boa também para artistas, como o rapper 50 Cent. Ele já faturou milhões ao aceitar a criptomoeda como forma de pagamento para um álbum que lançou em 2014. E não é lá fora que esse tipo de história pipoca não, aqui no Brasil também tem muita gente que já encheu os bolsos com cripto. Tem centenas de histórias famosas, uma notável é a do Glauber Contesotto, de 30 e poucos anos, que ficou rico com as famosas Dogecoin. Ao conseguir o feito, ele conta que foi até sua mãe, que estava deitada na cama, e acordou ela desesperado. Tá acordada, mãe? Seu filho agora é oficialmente um milionário, eu venci! Te amo, mãe! A gente já pode começar a procurar as casas de que você tanto gosta e com as quais sonha. Isso foi ele quem falou, mas imagina como é que seria para você se você pudesse dar essa notícia para sua mãe ou alguém que ama. Como seria mudar de realidade? Imagina, assim como o Thiago Rodrigues, que tem orgulho de afirmar que era de classe média e agora é rico, graças ao Bitcoin. Como o caso do Rodrigo Batista, que era morador da favela de Paraisópolis e, com 35 anos, faturou quase 1,5 milhão com Bitcoin. Ou como a minha própria história, que antes dos 30 fiquei milionário sem nunca ter tido um trabalho com carteira assinada, basicamente
por conta daquilo que eu tenho em cripto. Se você acha que isso é ousadia demais para você, não se preocupa. Ainda existe a alternativa de você apostar na próxima geração. Imagina como é que seria ver seu filho ou filha colocando o talento dele ou dela para trabalhar nesse novo paradigma e sendo remunerado pesado por isso. Acha que é impossível? O mercado discorda de você. Olha só essa história. Uma garota de só 13 anos, em poucos meses, vendendo coleções de NFTs, arrecadou mais de 7 milhões de dólares. Tem até uma brasileira, menor de idade, que fez uma coleção de NFTs esotérica e arrecadou 2 milhões de dólares em poucos dias, sozinha, sem nem ter construído uma audiência antes disso. Tem até desempregados aproveitando o tempo ocioso para transformar energia em dinheiro usando criptomoedas. Eu poderia continuar trazendo aqui dezenas ou centenas de casos de pessoas que estão ficando ricas, melhorando seu padrão de vida, realizando sonhos das pessoas ou conquistando os trabalhos que sempre sonharam. Mas eu quero te trazer só mais uma história para concluir e responder a pergunta: qual que é o perfil de quem fica rico com Bitcoin? Essa história é a história de um desenvolvedor que trabalhou com Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, e que poderia estar bilionário hoje em dia. Marty Malmi é o nome dele. Foi o primeiro desenvolvedor a colaborar com Satoshi, criador do Bitcoin. Marty revelou recentemente que vendeu 50 mil Bitcoin há 8 anos atrás e por isso perdeu a chance de ganhar mais de $1 bilhão, que é o que ele teria se tivesse mantido as moedas até hoje. Numa série de postagens que o Marty fez confessando isso, disse que se lamentava, porém, como pioneiro e um dos primeiros Bitcoiners, acabou colocando em movimento um fenômeno muito maior do que ele ou qualquer ganho que ele pudesse ter pessoalmente. Além disso, o Marty fala que não vendeu as suas moedas à toa na época. O dinheiro que ele ganhou com essas vendas foi usado para largar o emprego que ele não gostava, comprar um apartamento no lugar em que ele sonhava morar, no caso, o Japão, e viver a vida que ele queria. Marty também disse que por conta da cultura da Finlândia, o país dele, ele tem uma mentalidade idealista e pela falta de experiência de vida, nunca tinha sequer pensado em como seria ou o que ele faria se ganhasse muito dinheiro rápido. O que ele conseguiu foi consequência do trabalho que fez para o Satoshi e de um pouquinho de sorte. Satoshi Nakamoto abandonou a comunidade em torno do Bitcoin ainda em dezembro de 2010 e Marty Malmi fez o mesmo no ano seguinte. O Marty finaliza essa sequência de postagens dele com 3 lições de vida. Olha só. A primeira lição: dinheiro é importante, quanto mais melhor. A segunda lição: mesmo assim, você não precisa ser rico para levar uma vida plenamente boa. E por fim, lição número 3: você não vive para sempre e deve buscar algo maior que traga significado ao seu tempo aqui na Terra. Marty, tudo bem, não ficou bilionário com Bitcoin, mas ele certamente se tornou uma pessoa rica, financeiramente e de espírito também. Ele usou o poder da ascensão do Bitcoin para sair de um trabalho que não gostava, uma cidade que desdenhava e fazer o que ama no lugar do mundo em que sempre sonhou. Olha que pérola de sabedoria mais bonita. Um dos primeiros colaboradores externos do Bitcoin hoje vive de boa, onde ele sempre quis, trabalhando com o que gosta e mesmo assim está longe de ser bilionário. Tem muita gente que usou cripto como ferramenta, como plataforma, como um trampolim para conquistar o que sempre sonhou. Gente de todos os perfis diferentes. Depois dessas histórias todas, eu acho que dá para a gente responder a pergunta original dessa segunda etapa da aula de hoje. Qual é o perfil das pessoas que ficam ricas com cripto? A gente viu histórias de empresários, investidores, crianças, jovens, adultos, americanos, brasileiros e finlandeses que ficaram ricos com cripto de jeitos diferentes. Qual é o padrão entre essas pessoas? Quais são as características em comum entre elas? Eu enxergo 3 traços e eles são muito mais simples e acessíveis a qualquer um do que você jamais imaginaria. Ter um computador ou um celular com acesso à internet, ter vontade e disposição para aprender, ter coragem para agir rápido na hora certa. Com isso, com essas 3 características, qualquer pessoa pode ficar rica com cripto também. Você pode fazer isso. Eu fiz e já ensinei milhares de pessoas a fazerem também. Basta querer. Agora que você sabe que o paradigma do Bitcoin não é futuro, é presente, está acontecendo e que você pode ser uma das pessoas que vai ficar rica nos próximos 5 anos com criptomoedas,
Chegou a hora de aprender a usar o seu sistema para gerar lucros previsíveis. Lembra do halving que eu expliquei sobre na nossa primeira aula? O halving determina o padrão cíclico que rege o mercado de criptomoedas. Historicamente, ele cria períodos parecidos com as estações do ano, que podem nos ajudar a saber qual que é a melhor hora de comprar ou de vender. Mas existe um método ainda mais preciso que esse das estações do ano. Um método para te ajudar a identificar o momento exato, propício, para comprar ou vender cripto. Assim como em qualquer outro mercado, como ações, fundos imobiliários, etc., existem trocentas métricas diferentes no mercado de cripto. Preço do Bitcoin, volume de transações, capitalização de mercado, o hash rate, que é uma medida do poder computacional por trás do Bitcoin, o número de transações na rede e por aí vai. Mas existe uma métrica que praticamente te entrega de bandeja um sinal valiosíssimo para identificar se é hora de comprar ou hora de vender Bitcoin. Esse sinal se chama MVRV. MVRV significa Market Value to Realized Value, ou valor de mercado para valor realizado em português. É uma métrica criada para se avaliar se o Bitcoin está abaixo ou acima de um valor justo com base no histórico de preços praticados por todos os portadores da moeda. O MVRV é calculado dividindo o valor de mercado do Bitcoin pelo valor realizado, que é basicamente o preço médio de todo mundo que tem Bitcoin num dado momento. O valor realizado representa o valor de custo dos detentores de Bitcoin, enquanto o valor de mercado representa o valor atual dessas moedas. Quando o MVRV está acima de 1, isso significa que o valor de mercado do Bitcoin está acima do valor realizado, ou seja, portadores de Bitcoin estão no lucro, na média, ou seja, o mercado está mais eufórico do que com medo, ou seja, o Bitcoin está sobrevalorizado. Quando o MVRV está abaixo de 1, a figura inverte. O valor de mercado está abaixo do valor realizado, ou seja, na média, as pessoas que têm Bitcoin estão no prejuízo, ou seja, tem mais medo do que euforia no mercado, ou seja, o Bitcoin está subvalorizado. Agora é hora de ver isso na prática. Eu vou te ensinar a identificar esses momentos usando um gráfico que você pode acessar aí na sua casa. Eu vou te mostrar como é simples usar esse indicador na prática. Repara nesse gráfico aqui. A linha vermelha é o preço do Bitcoin em dólar ao longo dos anos. A linha verde é o MVRV, esse indicador que eu acabei de explicar. Vamos tentar cruzar o MVRV com a data do último halving. Vamos usar esse período aqui de 2016 a 2020 como exemplo. No começo de 2016, o Bitcoin estava num período parecido com o que a gente está agora, de primavera cripto, antecipando o halving. 2016 e 2017 em si, a gente teve uma pernada de alta, na qual o Bitcoin chegou quase a valer 20 mil dólares. O verão cripto. Em 2018, a gente teve um período de queda e ficou de lado. Em 2019, continuou caindo, ficou de lado mais um pouco no famoso inverno cripto. E aí, 2020, entramos novamente numa primavera em antecipação ao halving que aconteceria no ano seguinte. Quando a gente olha para essas estações e cruza elas com o MVRV, olha o que acontece. Eu quero que você se imagine aqui comigo. Você está em 2015 e teve a oportunidade de comprar um Bitcoin por 295 dólares. Bem aqui, nesse ponto do gráfico, em outubro de 2015. Repara que o MVRV, a linha verde ali embaixo, está em 0,9. Mercado de lado ou caindo e o MVRV abaixo de 1. Um ótimo momento para comprar, que nem eu acabei de te explicar. E um semestre depois, esse valor já praticamente dobrou, chegando aí a 700 dólares em junho de 2016, com o MVRV chegando muito perto dos 2 pontos, enquanto o mercado atravessava da fase de primavera cripto para a fase de verão cripto, aquele momento de ganhos acentuados depois do halving. Um ano depois, segue a viagem aqui comigo, o MVRV já bateu 3 pontos, e aqueles 295 dólares iniciais que você investiu em outubro de 2015 já viraram quase 3 mil dólares. No final do ano, ainda em dezembro de 2017, você não acredita. O Bitcoin bate o seu ponto máximo no ciclo, o MVRV bate mais do que 4 pontos e você foi capaz de segurar a sua moeda até aqui, em 2 anos e pouco de jornada, transformando um único investimento de 295 dólares em outubro de 2015 em mais de 16 mil dólares
em dezembro de 2017, quase 2 anos depois. É isso que acontece quando você compra na baixa, tem inteligência emocional para esperar o momento certo e sabe liquidar lucros na alta. Agora, continuando esse exercício, imagina que você pegou esses 16 mil reais, já tem muito mais confiança do que antes e também um pouco mais de dinheiro. Agora volta no gráfico comigo. Nos últimos meses de 2018, o Bitcoin despencou, o mercado estava apavorado, mas você estava enxergando uma coisa que mais ninguém estava prestando atenção: o MVRV. Repara aqui no gráfico como nesse período o MVRV ficou abaixo de 1 novamente, chegando até a ficar abaixo de 0,7, justo quando o Bitcoin estava perto dos 3 mil dólares. Sabendo ler e usar esse indicador, o MVRV, nesse período aqui, você teria enchido o carrinho, teria comprado mais moedas e visto pacientemente o Bitcoin se valorizar nos anos seguintes. O MVRV subiu, 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 até que quando chegou perto de 4 de novo, aqui em 2020 e 2021, você liquidou o seu investimento, vendendo o seu Bitcoin que você comprou a 3 ou 4 mil dólares, a um preço de 40 ou até 50 mil dólares. De novo, o ciclo se repetiu. Simplesmente se guiando pelo MVRV, esse indicador fácil de usar, você conseguiu comprar na baixa, soube esperar e vendeu na alta. É só isso que você precisa fazer para conseguir proteger e multiplicar seu patrimônio usando criptomoedas consistentemente ao longo dos anos. Esse é o sisteminha de lucros previsíveis que eu comentei com vocês no começo dessa aula. Com o MVRV em mãos, você basicamente pode checar este sinal a hora que der na telha e saber se é uma hora melhor para comprar ou para vender mais Bitcoin. Simples e fácil assim. E é desse jeito que muitas pessoas estão ficando ricas e até milionárias com Bitcoin e outras criptomoedas ao longo dos anos na última década, como eu te contei aqui hoje. Agora presta atenção, dá para deixar essa história toda ainda melhor e usar o paradigma das criptomoedas não só para proteger patrimônio e aumentar a sua riqueza, como para gerar renda passiva de jeitos diferentes, que são adequados para cada tipo de perfil. É basicamente esse o tópico que a gente vai ver na nossa próxima aula, aula de número 3, porque a segunda aula desse curso grátis, a Ascensão das Criptomoedas, já está chegando ao final. Na terceira aula, eu vou me concentrar em 3 tipos de renda passiva que você pode usar aí na sua casa. Mas eu já deixo um aviso. Existem muitos outros tipos de renda passiva, mais avançados ou até mais simples, que eu só vou ter tempo de aprofundar no Viver de Renda Cripto, treinamento cujas inscrições eu vou abrir na semana que vem. A próxima aula desse curso grátis aqui já está marcada para sexta-feira e está imperdível. Coloca na agenda, não perde, você precisa assistir de qualquer jeito. Antes de ir embora, eu queria só reforçar o meu convite para vocês. Lembra da dinâmica da hashtag que eu expliquei antes? Eu vou relembrar para você não perder essa chance. A hashtag é Cripto é Liberdade. E se você fizer um comentário criativo com essa hashtag explicando por que as suas chances de enriquecer aumentam quando você se expõe a cripto, você pode ter a chance de ganhar uma bolsa integral para participar de graça da primeira turma de 2023 do Viver de Renda Cripto. Então vamos lá, hashtag Cripto é Liberdade, responda a essa pergunta que eu acabei de fazer de uma maneira criativa, comentando aqui nesse vídeo que a melhor resposta vai ser premiada com uma bolsa integral para fazer o Viver de Renda Cripto completamente de graça. Deixe seu comentário aqui embaixo agora mesmo e eu te vejo na próxima aula.